Olá a todos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Mauro. Dentro do nosso objetivo de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, estamos seguindo a ordem de capítulos do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. No episódio de hoje, o capítulo 26, intitulado Em Nossas Mãos. Quem preparou a reflexão para nós foi a companheira Dorcas, como sempre, com questões muito pertinentes. Não falarei muito, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar juntos, tá bom? Mas é um capítulo bastante intrigante. De novo, parece ser aquele assunto que a gente revisita, né? E novos ângulos aparecem. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir juntos, tá bom? Os avisos de sempre. Primeiro, que a gente sempre coloca em toda a descrição uma ampla bibliografia complementar com outras obras da doutrina espírita. Já fica aqui o convite para que você se junte a nós, estudando um pouco mais, aprofundando diversas questões que são colocadas no decorrer da explanação. Então já está aí convidado para estudar um pouquinho mais. Aproveita e já agenda aí, porque tem sempre no mesmo dia do lançamento do podcast a nossa live, que normalmente acontece todo sábado às 17h50 no nosso canal do YouTube. O espaço aqui é muito pequeno, a gente fica com um gostinho de quero mais, né? E esse quero mais acontece justamente na live. Então é um espaço para a gente conversar, trocar ideia, para você colocar a sua participação, seus comentários, críticas, sugestões, perguntas. Se não puder estar junto, vai ser uma pena, mas você pode assistir depois e a gente já te convida para passar lá também para compartilhar o link e nos ajudar nesse esforço de divulgação. Não deixe de ficar até o final do nosso podcast. A gente tem sempre o nosso momento de oração. Você já está convidado para orar conosco e a gente sempre começa com uma poesia. Hoje, uma poesia de Amaral Ornelas, né? Então você está convidado aí para estar juntinho até no final. Falei demais, como sempre, mas não posso deixar de te convidar com todo o meu sentimento, com todo o meu carinho e afeto. Vamos ouvir? Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do livro Ceifa de Luz, no qual Emmanuel, sob a psicografia de Chico Xavier, nos conduz a um entendimento maior de nós mesmos, isto é, daquilo que nos cabe. Hoje refletiremos juntos sobre o capítulo 26, intitulado Em Nossas Mãos. Com essa expressão, irmãos, Emmanuel nos conduz a pensar no simbolismo das mãos. Veja bem, é interessante notar a quantidade de expressões que envolvem a mão na nossa língua portuguesa. Como, por exemplo, pedir a mão de alguém significa pedir em casamento. Conhecer com a palma da mão significa conhecer muito bem. Dar a mão à palmatória significa reconhecer o erro. Dar uma mãozinha significa dar uma ajuda, não é mesmo? E a expressão em suas mãos significa que algo é da responsabilidade de alguém, que alguém tem o controle de algo ou que se confia em alguém para lidar com algo. Nesse simbolismo riquíssimo da nossa língua portuguesa, nosso escritor nos conduz a pensar em nossas mãos como sendo nossa autorresponsabilidade, mas dentro da vontade dos desígnios de Deus para a nossa vida. Autorresponsabilidade, irmãos, significa reconhecer que somos criadores de nossa própria realidade através de nossas escolhas, pensamentos e ações, e que somos responsáveis, os únicos responsáveis pelo processo evolutivo. Significa assumir o controle da nossa própria vida, reconhecendo que cada um é responsável pelas suas escolhas e pelas consequências de suas ações.
Lembra então? Envolve o livre-arbítrio. Desígnio é mais que um simples desejo, são as disposições de Deus, são seus planos e seus projetos de amor para conosco. Será que entendemos, irmãos, os planos de Deus? Por onde perpassa seu projeto de amor em nossa vida? E para começarmos a entender essa relação intrínseca entre nossa autorresponsabilidade e os propósitos de Deus, Emmanuel começa o capítulo nos recordando a oração do Pai Nosso, em um trecho de Mateus 6,10, que diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Numa outra versão, em mensagem recebida por Chico Xavier, Emmanuel diz assim, descreve: nosso Pai que estás em toda parte, venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. Mas, irmãos, qual o sentido mais profundo da expressão seja feita a tua vontade? Que Emmanuel já nos diz que é acima de nossos desejos. Emmanuel, no livro Mãos Unidas, capítulo 34, nos esclarece que quando nos reportamos à vontade de Deus, referimos-nos ao controle da sabedoria perfeita que rege os nossos destinos. E observando nossa condição de espíritos eternos, acalentados pelo infinito amor da criação, ser-nos-á sempre fácil reconhecer as determinações de Deus em todos os eventos do caminho a nosso respeito. Então, irmãos, a vontade que a ligação com o superior vai além do pessoal, do individual. Ela está conectada com o bem coletivo, que foi traduzida por Kardec como as leis universais. Por isso, Emmanuel inicia o capítulo 26 nos admoestando: convence-te de que as leis divinas de sabedoria não se enganariam. Não há erro ou equívoco, irmãos, na vontade de Deus expressa em suas leis. E precisamos aceitar, admitir, acreditar e confiar que para a vida espiritual, para que ela faça sentido para nós e assim consigamos progredir, precisamos exercitar a nossa fé na vontade, nos desígnios de Deus. Segundo o Livro dos Espíritos, questão 618, ele fala sobre as leis universais. Ele diz assim: ninguém se encontra desamparado e ainda tudo age com sabedoria divina dentro das leis universais. Na questão 621, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: onde está escrita a lei de Deus? E ele responde: na consciência. Por isso, irmãos, desperta-nos a autorresponsabilidade, que se a lei de Deus está na consciência, ela está em nossas mãos. O poder de decidir o que queremos para a nossa vida. Então, queridos irmãos, situando-nos na Terra, não podemos perder de vista que, primeiro, temos provas a enfrentar e expiações a cumprir. Segundo, temos o amparo da espiritualidade. E terceiro, que a providência divina nos confere todos os instrumentos. E Emmanuel, no capítulo 26, deixa isso bem claro para nós, nos lembrando sempre a afirmativa de Kardec no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Emmanuel nos diz: o fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem.
Emmanuel nos lembra sobre o que Kardec disse no Evangelho segundo o Espiritismo. Para tanto, temos a autorresponsabilidade de compreender onde estamos, o nosso lugar. E Emmanuel, no capítulo 26, nos diz assim: encontraste no lugar certo em que habitas, a desempenhar os encargos próprios. Logo, irmãos, estamos onde precisamos estar. Temos também a autorresponsabilidade de compreender sobre os nossos companheiros de vida, nos quais Emmanuel nos diz: tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem os caminhos à frente. Todos, irmãos, que estão conosco, estão ali com o objetivo espiritual de impulsionar a nossa evolução. Por isso, precisamos compreender e valorizar todas as experiências que vivemos com os nossos companheiros de vida. E Emmanuel ainda nos fala sobre nossas experiências. Ele diz assim: passas pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação que demandas. Nesta questão, me fez lembrar André Luiz no livro Brilhe Vossa Luz, a mensagem sempre melhor. Ele diz assim: nada acontece por acaso. E embora te pareça o contrário, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. Nada acontece por acaso. Tudo, irmãos, serve para experienciar-nos numa conquista da nossa evolução. Que maravilha! Nada acontece por acaso. Isso também precisamos compreender dentro da nossa autorresponsabilidade. Temos também que compreender os nossos parentes, irmãos. Recebes, diz Emmanuel, os parentes e afeições de que mais necessitas, para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Recebes os parentes e afeições de que mais necessitas. Sobre este pensar, Kardec, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, afirma que, no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Mais uma vez, irmãos, nós necessitamos resgatar dívidas do passado. Por isso, estamos nos grupos familiares de que necessitamos. Emmanuel nos direciona ainda para pensarmos no capítulo 26 na nossa condição, a qual nos remete ao livre-arbítrio dentro da nossa autorresponsabilidade. Ele diz assim: vives na condição certa na qual te compete efetuar as melhores aquisições do espírito. O que nos compete dentro do livre-arbítrio? Conquistar as melhores aquisições para o nosso espírito. O que é melhor para mim, para o meu crescimento espiritual? É nisso que eu devo investir e escolher, para que eu plante o bem e colha o bem, dentro da minha proposta evolutiva. Mas, irmãos, para as aquisições do espírito, como é o nosso tempo? Emmanuel ainda nos diz: e em qualquer posição na qual te vejas, dispõe-te sempre de certa faixa de tempo, a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando os outros, receba dos outros mais amplo
auxílio no instante oportuno. Semearemos, colheremos. Não é isso que ele diz, irmãos? Esse é o tempo da semeadura e da colheita. E no final, qual é o propósito deste valioso aprendizado? Compondo nossa atitude, irmãos, Emmanuel afirma, dentro da nossa autorresponsabilidade, melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir. São sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas mãos. O que nos cabe fazer? Principalmente servir. Porque trabalhando, irmãos, no bem, no amor ao próximo, na caridade, nós estamos nos melhorando, nos elevando-nos e educando-nos. Portanto, meus queridos irmãos, encerramos estas breves reflexões ainda com a palavra de Emmanuel, no livro Mãos Unidas, capítulo 34, Vontade de Deus. Se dificuldades, sofrimentos, desacertos e tribulações nos agridem a estrada, são eles criações nossas, repercussões de nossos próprios atos de agora ou do passado que precisamos desfazer ou vencer, a fim de nos ajustarmos à vontade de Deus, que nos deseja unicamente o bem, a felicidade e a elevação no melhor, que sejamos capazes de receber dos patrimônios da vida segundo as leis que asseguram a harmonia do universo. Eis porque, continua Emmanuel, Jesus, exaltando isso, nos ensina-nos a reafirmar a oração: Pai nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Queridos irmãos, que nosso bondoso Deus nos abençoe, hoje e sempre. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia A Oração, de Amaral Ornelas. A princípio, é um rumor do coração que clama, asa leve a ruflar da alma que anseia e chora. Depois, é como um círio hesitante da aurora, convertendo-se, após, em resplendente chama. Então, ei-la a vibrar como estrela sonora. É a prece a refulgir por milagrosa flama, glória de quem não confia e poder de quem ama, por mensagem solar, cindindo os céus afora. Depois, outro clarão do além desce e fulgura. É a resposta divina aos rogos da criatura, trazendo paz e amor em fúlgidos rastilhos. Irmãos, guardai na prece o altar do templo vosso. Através da oração nós bradamos, Pai Nosso. E através dessa luz, Deus responde, meus filhos. E vivenciando nestes instantes toda a luz que nos toca no coração, nos toca profundamente o espírito. Busquemos justamente esta comunhão maior com Deus, nosso Pai, e nos lembrando de Jesus, o Mestre inigualável, cujos ensinos vibram em nossa alma. Somos inicialmente profunda gratidão por nos amparar e ajudar a reconhecer na vida que nos cerca tanta luz e, sobretudo, Mestre Jesus, a reconhecer nas bênçãos dos momentos de oração a oportunidade maior de refazimento e de sentir todo o amor e proteção com que a vida nos envolve. Graças damos ao teu coração amoroso e bom, em nome do qual os bons espíritos sempre nos acompanham.
Graças damos ao mais alto, pelas bênçãos, pelas graças de cada instante. A Deus pela oportunidade da vida e da criação, e pelo esforço constante nos impulsos da vida para seguirmos adiante. Que a tua luz, mestre amigo, esteja sempre conosco. Que assim seja.